Esse homem podia estar no Vaticano. Ele diz, não, podia estar em qualquer lugar. Qualificado, intelectualmente, empatia, liderança. Muitos até ficam boquiabertos por desconhecerem a importância do serviço religioso na vida militar, né? Na caserna. Bom, hoje a gente tem o prazer e a honra e a alegria e a satisfação, inclusive já chegando perto do Natal. Essa pessoa traz Cristo no coração, é um querido amigo, tricolor, major da Polícia Militar e padre. Não é isso, Natália? É isso. Seja Padre muito Alberto, bem-vindo. seja bem-vindo. Então, Chega mais é um pertinho prazer, aqui. é uma alegria poder participar desse programa, dessa nossa conversa informal, manifestando essa alegria de tê-lo como amigo e de partilhar também esse momento em sua vida. Então, estamos aqui para trocar algumas informações, passar para os nossos ouvintes um pouco, seja da nossa amizade, como foi construída, e também um pouquinho do trabalho realizado, seja por mim, seja pela igreja, enfim. Certamente será um momento Especial. ímpar. Com certeza. Cara, deixa eu dizer pra você, Natália, pra nossa galera. O padre major, ele é capelão da Polícia Militar. Não é? A Polícia Militar tem um número de capelães. Capelães ou capelões? Fiquei na dúvida. Capelães. Agora fiquei na dúvida. Capelães. Você vê. Capelães. E Padre Alberto é um deles. Está há quanto tempo como capelão da PM? Já estou há 21 anos, indo para 22. E no já exercício do sacerdócio? 27 anos de vida sacerdotal. Quer dizer, com 6 anos o senhor fez o concurso e aí o senhor entrou na Polícia Militar. E o que o senhor, assim, troca de experiências com seus colegas padres que é diferente deles pela experiência da PM? Qual é a diferença? O que difere? O que acrescenta? Acrescenta uma experiência de vida, tendo em vista que o nosso público na igreja é de basicamente pessoas religiosas que em si elas já buscam a Deus, elas já buscam a igreja, e na vida militar nós é que vamos ao encontro da necessidade dos policiais militares. Muitos têm uma vida religiosa em si. Outros, em algum momento da história da vida, foi até se afastando, foi perdendo, talvez até por conta do próprio trabalho, que acaba embrutecendo um pouco a pessoa humana, né? E acaba se afastando. Mas quando se depara, seja com o sacerdote, com o pastor, com a vida religiosa, muitos acabam recordando o tempo em que os pais levavam para a igreja, por exemplo, né? Então vão tendo uma redescoberta da própria vida religiosa em si. Agora, o nosso contato com os demais padres, né? Quando fala da experiência da capelania, né? Muitos até ficam boquiabertos por desconhecerem a importância do serviço religioso na vida militar, né? Na caserna. Eu queria até aproveitar e perguntar, para quem não sabe o que é capelão militar, que você explicasse pra gente. Sim, é uma alegria. Tá? Primeiro, nós somos concursados, né? E um dos concursos mais recentes e também ampliação do quadro do serviço de assistência religiosa se deu exatamente no governo do nosso governador Sérgio Cabral, né, que ampliou o nosso quadro e deu também mais, assim, digamos, visibilidade ao serviço da assistência religiosa. Quando ele fala sobre essa diversidade, é porque não é só padre, tem também pastor. No serviço de assistência religiosa. Assim como tem os próprios médicos na vida militar, tem os psicólogos, também tem o serviço
de assistência religiosa. Importante, corpo, né? mente e alma. É o cuidado como um todo da pessoa humana, que visa, nesse caso específico, a nossa corporação, a Polícia Militar. O cuidado com o policial militar. Mas os seus colegas, então, ficam surpresos? Ficam surpresos, né? Quando a gente fala, principalmente quando a gente é reconhecido na rua por um policial militar. A gente está com um padre no carro, né? Está indo para um evento da igreja, e quando tem... Para o capelão, eles ficam felizes, né? Quero dizer, você é cristã? Sim. Eu sou cristão. E, assim, vou falar como... Não como governador que fui, mas como cliente que fui do Padre Alberto. Padre Alberto, eu fiquei preso um ano e 2 meses no batalhão prisional da Polícia Militar, no BEP, em Niterói, na Alameda São Boaventura. Uhum. O sacerdócio desse homem é uma coisa impressionante. Foi lá que nós nos aproximamos. Eu, como governador, já havia encontrado com ele em eventos da Polícia Militar, tristes ou festivos, mas era uma coisa muito formal, muito distante. E como preso, tive um homem ali, um amigo querido, para além de um líder religioso, né? Para além de uma figura especial. Esse cara aqui é o que há de melhor como ser humano e muito querido pela polícia. É impressionante porque ele entrava lá e você tinha o pastor, que também era muito legal. Douglas. Pastor Douglas, um abraço ao pastor Douglas. Então você tinha o serviço evangélico, tinha o serviço católico e tinha o serviço de matriz africana. Importante. Que na verdade não é da polícia, mas que estava aberto no presídio para... então os adeptos frequentavam, uma coisa muito plural e bacana. Isso, muito, né? Olha, eu vou te falar, a área do BEP é um exemplo que devia ser visitado por todos os policiais militares para ver ali a diversidade. Porque tem a igreja, tem o auditório onde usam para os cultos, Sim. né, e ensaios, tem a igreja católica e tem uma área de culto de matriz africana. É um negócio muito, muito respeitoso e muito, muito bacana. E esse homem, querido por todos, de todas as matrizes, de todas as origens, porque ele não vai só rezar a missa. Ele conhece todo mundo pelo nome, ele vai conversa, e ele trata a você, ex-governador, ou ao soldado, da mesma maneira. Por igual. Assim, e tem um outro lado dele, que aí eu vou sair da polícia e te perguntar, padre, que é o lado do grande líder suburbano da Igreja Católica. Eu sou, na Arquidiocese do Rio, exerço uma função dada pelo nosso cardeal, lá na região da Zona Norte, Leopoldina, o vicariato, como vigário episcopal, aquele que faz a ligação do cardeal, do desejo, das orientações pastorais, religiosas, para os padres da nossa região. A região que eu trabalho, né, como vigário episcopal, pega desde a Ilha Governador, todo o Complexo da Maré, ladeando a Avenida Brasil, né, Ramos, Olaria, Penha, outro lado, né, Vista Alegre, Irajá, região, Bom Sucesso, Higienópolis. São 43 paróquias mais o Santuário da Penha. Uau. Uma média de 70 a 80 sacerdotes. Então tem um pouco essa função também. Mas o senhor nunca abriu mão da sua igreja, né? Não, sempre na paróquia São Rafael, que a gente é o padre, mas também exerce essa função. Então tem que se desdobrar um pouquinho mais, né? Quando o Vini nasceu, o Robson foi pagar uma promessa de subir a escada da Penha inteiras de joelhos, porque meu filho foi diagnosticado que ele não sobreviveria ao nascer. E aí o Robson tinha feito essa promessa e subiu de joelhos a escadeira da Penha inteira. É mesmo? Você tem esse registro? Temos. Até aproveitando... Você devia botar no podcast no Voz das Mães. Ah, posso colocar. Eu sugiro botar um trecho dele. Acho que vale a pena mesmo. Até aproveitando, tirar uma dúvida, a gente tem o Voz das Mães, que é meu projeto social, para mães atípicas, né? E a gente fala muito sobre fé, que a mãe atípica, ela se envolve muito com a fé, né? Como que foi o seu chamado de Deus, assim, para começar a seguir esse caminho? Eu nasci numa família muito religiosa. Meus pais, né?
muito católicos. Minha mãe, então, nem se fala, de missa diária, de estar, mesmo no tempo da pandemia, nós moramos em Bom Sucesso. Eu sou nascido em Bom Sucesso, no Hospital Geral de Bom Sucesso, e lá tem uma capela. Até hoje minha mãe já vai fazer 90 anos, mas está todo dia lá nessa capela do Hospital Geral de Bom Sucesso. Né? Todo dia ela vai à capela? Todo dia, todo dia. De manhã cedinho. E ela reserva um tempinho para fazer a caminhada, para fazer a natação dela. Que barato. Você está com 90 anos aí, saudável. Então tá 100%, graças a Deus. E eu sempre me inspirei no sacerdote da época. Eu via o padre rezando a missa, aquilo me chamava muita atenção. Então, desde criança, eu já tinha aquela vontade de ser padre, né? Então, criancinha, já comecei a fazer os encontros para ser sacerdote, lá com 12, 13 anos. Na época, chamava o Clube Vocacional. Depois fui fazer o seminário menor, né? Depois o seminário maior, filosofia, teologia. Mas toda a vida dedicada e bem presente na igreja, né? Então, o exemplo do sacerdote sempre me chamou a atenção. Sim. Para um dia eu ser um sacerdote. Hoje me esforço para ser um bom sacerdote. O padre, tem um evento na sua igreja que é uma coisa impressionante, que é o Terço dos Homens. O que é isso? Hoje, em quase todas as igrejas, já criou esse hábito, né? Nós nos encontramos toda quinta-feira na igreja de São Rafael para rezar o terço. Só homens. Olha. E é impressionante que o grande divulgador é o próprio homem. Vai, sente-se tocado e convida um outro a fazer parte também. E por que essa coisa é só homem? Porque também tem o terço das mulheres, não tem? Tem o terço das mulheres, né? Isso é uma tirada, porque a gente vai numa festa, seja qualquer encontro, ou até se o senhor convidar os amigos para uma refeição na sua casa, uma festa. Vai ter um lado que vai estar só os homens conversando. Clube do Bolinha, e vai ter um lado que vai estar Blusinha. só as mulheres conversando. Verdade. Não é uma discriminação, Sim. mas porque é para tocar no coração do homem. Os assuntos Eles são gostam, voltados para os homens. a própria pregação é voltada Entendi. para eles. Então é nesse sentido, não é uma exclusão, Entendi. não é Você discriminação. aprofunda o universo masculino e aprofunda o universo feminino e a fé. Isso E- é importante. Interessante. Se for ver numa partida de futebol, por exemplo, tá lá os homens, sem se conhecerem, começam a conversar sobre o futebol. Começam a discutir, começam a trocar sugestões. Padre Alberto tá puxando futebol com essa cara de soberbo. Essa cara de soberbo, porque ele é tricolor doente, igual meu entendi. irmão. Doente, adoro o Sadio, Fluminense. sadio. E pode ver que quando o time faz o gol, os torcedores, eles Se vibram, abraçam. se abraçam, né? Se cumprimentam, Exatamente. sem se conhecerem. Verdade. Então nós pensamos um pouco nessa ideia para Uma ótima ideia. trazer as pessoas. E engraçado que um chama o outro. Se E for parece ver, que é muito popular, né? é bem popular, bem popular. Tem quantas pessoas frequentando? Hoje, uma média de 1.000 homens rezando o Olha. terço. Não, Hoje. e até porque é curioso, porque Imagino, assim... Ave Maria, cheia de graça. Eu digo assim que é de arrepiar quando eles começam a rezar juntos ou quando começam a cantar. Interessante. Eu mesmo me sinto muito bem e sempre estou quinta-feira lá com eles rezando o terço. E o diácono, que é um Vascaíno doente, né? O diácono Melquisedeque está lá, sempre ele que diácono- conduz o terço. Melquisedeque. Melquisedeque. Um amor. Ele chegou a me visitar algumas vezes com o Padre Alberto, lá no BEP. Não só a mim, a todos. Mas uma delicadeza de ser humano. Saudações vascaínas. E eu acho que é até interessante, porque assim, as missas é uma coisa muito antiga, né? Então a gente precisa também dar essa atualizada para É o trazer. Rito, né? O rito. Então, O rito tem que estar sempre... tem que estar atualizado para trazer os jovens, trazer as Aliás, pessoas uma boa mais questão. novas, né? O senhor acha que a Igreja Católica, o Vaticano, de onde vêm as orientações superiores, consegue mesmo com o Papa Francisco, consegue se atualizar para isso que a Natália Bem apontou? importante. Tá. Olha, em relação ao rito, em tese, não muda. Porque se Pode, cada né? padre for fazer algo da sua vontade, vai ser uma bagunça generalizada, né? Exatamente. Então o rito é para dar um sentido de comunhão e de unidade na igreja. Onde quer que eu, o senhor, a senhora, onde quer que a gente vá em um país, vai perceber o rito é o mesmo. É o mesmo. Pode até não entender a língua, Sim, mas aquela celebração a gente vai saber em que momento da missa vai estar. exatamente. Então tem essa função também de comunhão e de unidade. Depois,
O que vai variar é a sensibilidade, seja ela pastoral, seja ela humana, que cada sacerdote vai colocar. Estamos vendo aí o Papa Francisco. Exatamente. Bem atual, presente no mundo de hoje, né? Fala aquilo que toca o coração, a necessidade, a dor de cada um. Então ele vai na ferida. Assim, eu disse para ele, sabe o quê? Em 2013, na jornada, batendo papo, a gente conversando, a gente rindo, eu falei, Papa, o senhor nem parece argentino. Ele deu uma gargalhada. Conseguiu fazer com que os brasileiros gostassem, né? De um argentino, né? Eu falei, o senhor nem parece argentino. Deu uma gargalhada muito gostosa. Padre, são mais de 25 anos, né? Tem alguma história mais marcante que você tem nessa trajetória toda? Olha, da minha vida como padre, tem inúmeras, né? Assim que tem tocado. Principalmente quando nós vamos visitar um doente, por exemplo. Aquilo toca o nosso coração para ver o quanto nós somos pequenos diante da missão que Deus nos confiou. Consolar uma pessoa. E às vezes a família, o quanto honrada, fica com a presença do sacerdote que foi levar uma palavra amiga. Mas também temos experiências de dores, principalmente quando vamos a um sepultamento. E sepultamento de pessoas queridas de nossa igreja, que não são poucas, desde pessoas idosas a também crianças. Padre, uma coisa que eu entendi depois da prisão é que se eu voltasse a ser governador, eu teria um outro olhar sobre a questão espiritual e psíquica dos nossos policiais. Muito importante. Porque o sujeito participa de uma operação, o profissional participa de uma operação, troca tiros, vê alguém morto, ora um colega, ora um marginal que ele estava enfrentando, vê um colega ferido, um inocente morto. Essa pessoa não pode, 48, 72 horas depois, voltar à rua. Não, tem que estar com a cabeça boa, né? O que o senhor acha disso? Governador, eu até várias vezes, eu trabalhava na unidade, antigamente chamava 4º CPA. Não, hoje é o 4º CPA, antigamente era CPI, né? E lá tinha uma unidade do GETAM, na época. Da Polícia Militar. E eles tinham mais esse enfrentamento. E muitos voltavam depois para a unidade. Depois do enfrentamento, voltavam. E quantos deles, às vezes, iam conversar comigo para desabafar. Chegava o estado de choque tremendo. Imagina trocar tiros com meliante. Risco de vida. Risco de vida. O que passa na cabeça de um ser humano? Atrás daquela farda tem um pai de família, tem um esposo, tem um filho. E eu até, na época, falava, aqui deve ser construída uma sala de jogos. Ou obrigar o policial a jogar um futebol. Por que isso? Para ele colocar para fora o que está no coração. Às vezes um grito, talvez até, desculpa a palavra, né? Talvez até falar um palavrão, digamos assim, né? Sim. No bom sentido da palavra, né? Para ele tirar do coração, tirar da mente dele, extravasar aquela preocupação. E chega em casa e às vezes é agressivo com a mulher. E às vezes não vai conversar com a mulher, não vai saber conversar. Vai pro álcool, vai para as drogas, vai pro... Por isso que eu digo que acaba sendo um trabalho que embrutece muito a pessoa. Não porque ele queira isso. Participou dessa operação, o comandante faz lá tem um protocolo. Como disse o padre muito bem, é por isso que a Igreja Católica existe, as igrejas resistem, é porque tem protocolos. Então é o seguinte, qual é o protocolo? O protocolo participou de um tiroteio, não é? Vai para o psicólogo. É evangélico? Chama o pastor. É católico? Chama o padre. Sabe o que eu achei, padre? Assim, uma pergunta que eu sei que o senhor não... Tem poucos capelães, precisaríamos de mais, né? Sim, é porque o Estado é muito grande, né? Então, mas aí como que funciona? O último funciona? concurso público quem fez foi eu em 2010. Mas o padre que escolhe trabalhar com essa área, como que funciona isso? Entre nós, padres, nós dividimos a área de atuação de cada um. Né? Eu trabalho um pouco na área de Niterói e na unidade prisional. Mas tem um padre no hospital, tem um padre que trabalha na escola de formação de soldados, um outro trabalha na escola de formação de oficiais,
um outro trabalha na Baixada Fluminense. Então nós dividimos um pouco, né? Agora, 40 major, mil... Major não, eu sou padre. É verdade. Ele dizia para mim, eu falava, posição de sentido. Permissão para me retirar. Aí, para com isso, eu sou padre. É verdade, né? Eu tô lá. Tá na iminência para ser tenente-coronel. Olha. Olha que chique. Mas eu gosto de ser sacerdote. É engraçado que tem muitos... Ele é base. Tô falando, esse homem podia estar no Vaticano. Ele diz, não, podia estar em qualquer lugar. Qualificado, intelectualmente, empatia, liderança. É um homem de base. Ele não sai de Vista Alegre. Comecei no Complexo da Maré como sacerdote. E conheço bem o Complexo da Maré. Trabalhei 6 anos e meio morando lá dentro. Mas tem muitos que se perdem nesse meio do caminho aí? De padre para trabalhar na polícia, como policiais, e acabam largando, não? Não tivemos é padres, capelães militares que tenham Agora vou lhe fazer uma pergunta, que a gente tem que terminar o programa, que o Robson já está me chamando aqui a atenção. Tá tão gostoso e passa tão rápido. Mas é muito rápido, para ser falado, né? Não, só vai voltar aqui. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Sim. Por que o celibato? Primeiro, não é uma, digamos assim, uma legislação impositiva, no sentido de ser algo que venha a ser um dogma. Um dia pode acabar, né? Depende do Papa, né? Mas também nós padres entramos já sabendo disso. Ninguém entra enganado, né? Nós sabemos, então a pessoa é livre. Ela aceita ou não, né? Perfeito. Então, eu falo assim de mim, hoje, eu não me vejo assim sem ser essa vida celibatária. Até por conta da doação, da vida que nós levamos, né? Da entrega. Quantas vezes nós somos chamados durante a noite para ir a um hospital, para consolar alguém, né? A gente não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Engraçado, governador, certa vez a gente está com as crianças, sempre pergunta, você quer ser padre? Sempre tem, eu quero, eu não quero não, padre não casa. Aí teve uma criança da catequese, falou assim, quando eu perguntei, quer ser padre? Não quero ser padre. Por quê? A padre trabalha sábado e domingo. Porque certa vez deve ter escutado do padre, hoje não, porque o padre trabalha muito no sábado e domingo, né? Então falando do coração, né? Não, e o senhor está numa área que o senhor viu, essa área da Penha, Vista Alegre, que é a chamada Zona da Leopoldina, era de São Paulo, a Zona Leopoldina por causa da linha de férrea. Tá. Da estação Leopoldina, a linha é essa. E é uma área, Natália, que ele, pela idade dele, o senhor está com quantos anos? Vou fazer 55 na semana que vem. 55, eu com 60, nós vimos, eu nasci no Engenho Novo, que é um pouco antes, mas minha avó é de Cavalcante, morou lá a vida inteira, até os 101, e convivi no subúrbio, uma área que era uma área muito, assim, um bairro muito familiar, tranquilo, familiar. E as comunidades carentes que foram se desenvolvendo numa boa, sem nenhum tipo de... Uma coisa muito gostosa. E você vê que tem a Imperatriz Leopoldinense, o Cacique de Ramos, tem coisas incríveis. O Cacique de Ramos mandou um abraço pro Beira, né? O Beira, de vez em quando, tá lá no texto conosco. Beijo pra todos, a Imperatriz. E, de repente, cara, a violência, década de 80, 90 e tal. Então, eu acho que no meu período a gente conseguiu reduzir muito, mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, então, essa demanda que ele falou de segunda a segunda, no caso dele, é muito mais intensa. Porque você tem ali ainda bairros que resistem, né? Sim. Vista Alegre é uma delícia, né? Eu botei uma unidade da polícia lá, né? Tem. A 2ª companhia, do 41º Batalhão. Mas, ao mesmo tempo, tem os conflitos. E pessoas maravilhosas das comunidades. Eu imagino que no terço e na igreja, o senhor tenha gente tanto das comunidades quanto dos bairros convivendo numa boa, né? Sim, sim. O bairro de Vista Alegre é um bairro bem tranquilo. Parece que é um bairro diferenciado dentro da zona norte do Rio, né? Ele fala com tanto amor na Vista Alegre que eu quero lá conhecer. O que me dói, padre, o senhor, por favor, ponha suas... São convidados, né? Conhecer lá a nossa igreja. Vamos, com certeza. O que me dói, padre, é ver o teleférico do Alemão fechado. Pois é, né? Faz uma oração forte aí, pede a Deus para que essa turma reabra o teleférico do Alemão. Não é possível. Governador, já que
o programa é um bate-papo, talvez gostaria de fazer uma pergunta, até pela experiência do senhor, seja como deputado que foi, presidente da Casa Legislativa, também como governador por 2 mandatos. Hoje, não digo se fosse governador, mas qual seria o conselho que daria para o governador, tendo em vista que teve essa experiência, o que fez que continuasse o trabalho tendo em vista o bem do cidadão, ou o que fez e que talvez não deu tão certo, que poderia melhorar, ou ainda algo que foi pouco durante os 8 anos e que gostaria de ter feito a mais ainda. Bom, essa sua pergunta exige um tratado, mas eu vou dizer uma coisa alá Padre Alberto. Não tire os pés do chão. O poder, o prestígio, não tire os pés do chão. Mantenha-se com os pés no chão. É isso. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se você pudesse ver aos seus próprios olhos algum evento bíblico, qual que seria que você queria assistir? Poxa, que ou que já foi, ou que pode acontecer. Eu quero saber de vocês dois. Eu não tenho essa autoridade. Não. Assim, um teatro, um cinema? Não, um evento que já participou, já aconteceu, histórico. Ó, eu já tive algumas oportunidades na Terra Santa. E você foi lá várias vezes? Já tive, acho que 5 vezes, né? Uhum. E chama muito atenção o próprio local em si. É impressionante. E a gente andando, só recordando os lugares que Jesus passou. Tem uma densidade. Toca muito o nosso coração, né? Muito forte. Parece que, caminhando por ali, a gente pode falar assim, é o 5º evangelho. Tem os 4, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Ali é o evangelho vivo, né? Fala ao nosso coração. É verdade. Cada lugar daquele ali, né? Então é sempre Vamos terminar assim? algo novo, né? Obrigado, pai. Você vai voltar aqui, hein? Se Deus quiser. Muito obrigada. Vamos deixar uma mensagem? Pedir para ele deixar uma mensagem de fé para os nossos ouvintes? Acho que é importante, né? Final de ano. Esse programa vai ao ar na final de novembro, né? Isso, final de novembro. A igreja tem sempre um olhar atento para as pessoas necessitadas. Não passa despercebido para a igreja. Aos olhos da sociedade, muitas vezes, aquele morador em situação de rua parece ser invisível, mas para nós não. Nós, que somos pessoas de fé, procuramos fazer valer aquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Estive com fome e me deste de comer, com sede e me deste de beber, nu e me vestistes, doente ou na prisão, e fostes me visitar. A mensagem do Natal é exatamente essa. Para a igreja, nós não olhamos a cor, a religião. Ali está uma pessoa humana. Está o Filho de Deus, né? Um Filho de Deus. Então, que Deus possa fazer com que os nossos corações sejam mais generosos, não somente por ocasião desse tempo do Natal, mas durante toda a nossa vida. Que possamos ver o nosso semelhante não como um concorrente, mas como um irmão. Amém. Amém. Muito bonito. Obrigada, Deus abençoe a todos. E um Santo Natal, né? Amém. Obrigada, Padre. Amém. É isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e até o próximo. Tchau.